Existe uma tese circulando por aí que afirma que o homem moderno está passando por um, digamos, colapso estrutural silencioso. Pois é, hoje a nossa análise vai dissecar a anatomia dessa afirmação, que é bem controversa, vinda de um manifesto atual sobre masculinidade e estrutura psicológica. E claro, a gente vai manter uma lente totalmente objetiva aqui. O foco é entender a lógica que o texto apresenta e como ele mapeia o comportamento do nosso dia a dia, sem tomar nenhum partido. O material que a gente vai explorar hoje se chama Desbloqueando o Alfa, de Rangel Borges. A obra se coloca praticamente como um manual secreto. Basicamente, o que o texto tenta fazer é diagnosticar e propor uma solução para esse suposto colapso dos homens modernos. É uma premissa bem forte, né? E é ela que dá o tom para toda a tese do autor. Inclusive, justamente por trazer reflexões contundentes sobre construção de caráter e posicionamento, existe um movimento forte que indica a compra desse livro para jovens do ensino médio. A ideia é que o material estimule debates profundos exatamente nessa fase em que a identidade está sendo forjada. Mas para a gente compreender de verdade a perspectiva do autor, a primeira pergunta que precisamos fazer é a seguinte: por que supostamente os homens modernos estariam perdendo a própria base interna? O que leva a esse nível de desorientação psicológica que a obra tanto aponta? E isso nos leva à primeira fase dessa nossa explicação, o colapso estrutural. Olha só que interessante. Segundo o texto, essa falha apontada na sociedade atual não é uma questão moral, não é falta de ética ou um desvio de caráter. Na verdade, o manifesto defende que é um problema profundamente estrutural. Vamos imaginar uma ponte. O autor argumenta que a estrutura psicológica está desmoronando não porque a gente carrega peso demais, mas justamente pelo contrário. A sociedade teria removido as pressões externas que, lá atrás, forjavam a força e a resiliência. A premissa é bem clara. Sem carga, sem testes e sem tensão, as vigas internas simplesmente enfraquecem e cedem. Faz muito sentido a analogia, não é mesmo? O texto constrói um contraste que é brutal. De um lado, temos a realidade histórica, onde as dificuldades do ambiente forçavam o desenvolvimento do autocontrole, porque a consequência era imediata e pesada. Do outro lado, a nossa condição moderna. É uma perspectiva que tenta explicar aquele esgotamento gigante que tanta gente sente hoje nas redes sociais ou na vida corporativa. Tem uma cobrança emocional absurda por desempenho e por validação, mas ninguém ensina na prática como sustentar a atenção ou gerenciar os riscos reais. E assim a gente avança para a segunda fase da tríade do livro, a desprogramação. Para que qualquer reconstrução aconteça, o texto afirma que a gente precisa desmantelar com urgência alguns reflexos condicionados que ficam ali, rodando no piloto automático. Quais são eles? Bom, o hábito mega enraizado de priorizar a aprovação social a qualquer custo, a mania de tratar o medo como se fosse o chefe de tudo, a necessidade de estancar aqueles vazamentos emocionais de quem busca atenção o tempo todo e, o principal, parar de fugir de confrontos. Segundo essa análise, fugir do atrito não traz paz nenhuma, só corrói a própria identidade. E aí entra um ponto crucial. Afinal, o que é verdadeira calma? A obra estabelece uma divisão muito nítida para responder isso. A verdadeira calma é apresentada como uma posição de prontidão controlada, ou seja, é a capacidade de agir, mesmo quando a escolha é o silêncio. Em total contraste, a passividade é descrita apenas como o medo de tomar uma atitude. E o pior é que a passividade costuma ser muito disfarçada na nossa sociedade atual, como se fosse maturidade ou aquele excesso de serenidade, sabe? Tem uma citação do manifesto que resume essa etapa perfeitamente. Ser visto é frágil, ser sentido é poder. Essa frase destaca a diferença gigantesca entre buscar atenção desesperadamente, o que, segundo o livro, escancara uma fragilidade estrutural, e possuir uma gravidade genuína e silenciosa. O poder real, na visão do autor, não precisa de holofotes. Ele simplesmente altera a dinâmica de um ambiente inteiro através da pura presença. O que nos guia perfeitamente para a terceira e última fase reconstrutiva delineada na filosofia do livro, o poder da presença e soberania. Uma vez que o terreno foi limpo e aqueles velhos hábitos foram desprogramados, o foco agora se volta para construir um eixo interno impenetrável. O autor bate na tecla de que um ser humano funcional precisa estabelecer e proteger uma hierarquia interna super rigorosa, onde os princípios maiores sempre vão anular os sentimentos passageiros. Nessa arquitetura mental funciona assim: o propósito precisa engolir o impulso, a razão deve sempre mediar a emoção e a disciplina obrigatoriamente fica acima de qualquer desejo. A emoção vira só um dado, um indicador, nunca o comandante. Para conseguir manter esse eixo firme a longo prazo, a obra separa drasticamente a motivação da disciplina. O argumento é muito direto. A motivação é vista como uma ilusão emocional que flutua, que passa rápido e inútil para o longo prazo. Já a disciplina é a verdadeira estrutura invisível da liberdade. É ela que garante que as decisões sejam mantidas e executadas, independente do humor do dia. E o texto vai ainda mais além.
remodelando por completo a forma como enxergamos o silêncio hoje em dia. A ideia de que o silêncio sustenta mais poder do que palavras ansiosas enquadra o ato de ficar quieto não como uma repressão emocional ou medo de se expressar, mas como uma contenção de energia totalmente estratégica e deliberada. Falar menos significa não depender daquela validação imediata, e isso, por consequência, eleva muito o peso da postura de quem escolhe o silêncio. Chegando aos finalmentos, o manifesto garante que, quando a hierarquia interna está de fato restaurada, não precisa rolar nenhum fingimento social. A coisa toda transborda naturalmente. Os marcadores de que esse eixo existe de verdade incluem um ritmo de fala e de vida sem aquela pressa ansiosa, um contato visual sustentado que não desvia na hora da pressão, uma economia nos movimentos físicos e talvez o ato de maior soberania apontado pela obra, a capacidade limpa e clara de dizer um não sem ter que dar 1000 justificativas. A nossa análise se encerra com a tese central e mais provocativa do livro. O alfa não grita, ele sustenta. A verdadeira solidez não precisaria de anúncios, não precisaria de agressividade exagerada e nunca imploraria por espaço. Então fica a reflexão para a gente terminar. Em uma sociedade cada vez mais barulhenta e desesperada por qualquer migalha de atenção, será que o ato mais rebelde de todos seria simplesmente cultivar o silêncio e construir a própria estrutura?